E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e gente, hoje a gente vai falar sobre uma das piores empresas do K-pop. Eu vim aqui falar a história da Dr. Music, a empresa que era do Hanya, aí depois virou BP Rania e hoje é o Black Swan que a gente conhece e gosta bastante. Eu vim aqui falar todos os problemas em que eles já tiveram e algumas coisas estranhas das histórias deles. E gente, eu espero que vocês gostem, eu tô continuando a série das piores empresas, né, depois de alguns meses, em que o último vídeo foi sobre o The Rose. Então, vamos começar esse vídeo. Pra quem não sabe, a Dr. Music é uma empresa já de longa data. Eles tiveram muito sucesso na primeira geração com o grupo Baby Vox. Esse foi um dos grandes grupos da primeira geração do K-pop. Então depois disso, um cara chamado Teddy Riley, um produtor muito famoso nos Estados Unidos, ele decide querer dar seus primeiros passos na Ásia. Aí ele procura algumas empresas em que ele pode tocar seu projeto. Então ele escolhe a Dr. Music. Então a partir disso, ele iria produzir o seu primeiro grupo feminino. Ou seja, o Hanya tinha um potencial bem alto, se não fosse por todas as cagadas da empresa deles. Enfim, o Hanya debuta com Dr. Feelgood. O problema é que antes desse debut as coisas já estavam meio conturbadas, porque 3 integrantes que deviam debutar nesse grupo tiveram que sair do grupo, e também a integrante Widio, que participou do MV, ela sequer participou das promoções dessa música, porque ela teve alguns problemas com o seu visto. Mas o problema não para por aí. Essa música, Dr. Feelgood, não recebeu um bom feedback do público. Isso porque a música era muito provocante, assim. Ela era bem sexy e o pessoal, vocês sabem como a Coreia é, não abraça esse tipo de coisa tão fácil. Então elas tiveram que regravar o MV, porque a música tinha sido banida das principais estações de TV. Aí elas tiveram que trocar seus figurinos e até alterar um pouco da coreografia. Logo após o primeiro comeback, o Teddy Riley solta um tweet putaço com a empresa, falando que ele tá se desassociando dela. E cara, ele desceu a lenha na empresa. Eles falaram que eles não têm ética profissional, eles não têm compromissos e que, manos, eles não são bem uma boa empresa. Ou seja, ele tirou o dele da reta. Nesses tweets dele, ele falou que as meninas não têm culpa nisso e que ele até gostaria de voltar a produzir elas, caso elas mudassem de empresa. Ou seja, a treta dele mesmo era com a empresa e não com as integrantes do grupo. No próximo comeback de Pop Pop Pop, a gente teve outra surpresa. A integrante Joy, que é tailandesa, ela não participa desse MV e a sua confirmação de saída do grupo ocorre alguns meses depois, onde numa série de tweets ela expressa todo o seu descontentamento com a empresa e cara, ela ficou tão traumatizada que ela falou que estava até pensando em deixar a indústria do entretenimento. Então, manos, vocês podem ver que tem alguma coisa sempre muito estranha com essa empresa e que o bicho pega realmente por lá. No próximo comeback de Style, algo muito curioso ocorre. Quem produziu essa canção foi o próprio YG, porque a empresa do Hanya estava passando por algumas dificuldades e não estava conseguindo realmente contratar um produtor. E como o YG era um amigo de longa data desse cara, porque no começo da YG, a YG quase fale, e por causa do dinheiro que esse cara da Dr. Music emprestou, a empresa não faliu. Ou seja, era uma retribuição de um favor. E gente, se a gente parar pra ver, esse comeback teve muito sucesso até. Ela pegou o 40º lugar na Gaon, vendeu mais de 220 mil nas digitais, e era seu melhor desempenho comercial até agora. E no seu próximo comeback de Just Go, elas conseguem uma posição no charts melhor ainda, um 26º lugar. E apesar de todo o caos na empresa, as coisas até pareciam que estavam sendo promissoras. Mas mesmo assim, as meninas não estavam conseguindo atingir seu total potencial, porque a empresa era simplesmente uma bagunça. Nessa mesma época de 2012, elas foram até Los Angeles para gravar um reality show, onde elas mostrariam um pouco da sua vida, e quem iria transmitir isso era a própria MTV, que fazia muito sucesso na época. E no final desse reality shows, elas anunciariam um comeback com o Snoop Dogg e com o rapper 2 Chainz. Então já era algo bem louco assim de se ver. Mas como vocês sabem, a Dr. Music é um caos. Eles começaram a adiar isso até que eles cancelaram esse comeback. Então elas gravam um vídeo comercial para um parque aquático e dessas gravações saiu o single promocional Up. E o mais irônico é que nessa época uma integrante estava machucada, então foi usada uma dublê. Após essa confusão toda, a Dr. Music assina com uma empresa espanhola, onde eles iriam produzir um comeback para elas. Mas, meses antes do lançamento desse comeback, algum funcionário espertalhão achou que era uma boa ideia mostrar isso para um fã delas, e esse fã
decide espalhar essa música pela internet toda. Então, como a música já tinha vazado, a Dr. Music decide cancelar esse comeback delas. Então, depois desse caos, começa a verdadeira derrocada do Hanya, já que 3 integrantes saem do grupo, sendo uma delas a Saem, que é a líder do grupo. Aí eles, pra tentar contornar isso, adicionam uma integrante chamada Sharon, mas essa Sharon não participou de nada do Hanya. Ela decide sair do grupo também para seguir sua carreira como modelo, e nota que ela já é modelo antes, então eu não achei que tivesse tanto sentido eles adicionarem ela. Então, depois desse tempo, no segundo semestre de 2015, eles adicionam 2 integrantes, sendo uma delas a Riemi, que é essa mesma Rieni que participou do Black Swan, e ela é a única integrante que era do Hanya que participou do Black Swan, se eu não me engano. Mas continuando, enfim, em 2015, elas anunciam um comeback Demonstrate, só que aí a gente teve uma surpresa. A música foi em parceria com a rapper americana Alex Reid, que é uma mulher afro-americana e que mais tarde viria a ser confirmada como uma integrante desse grupo. E assim ela se torna a primeira mulher afro-americana a participar de um grupo de K-pop, o que foi algo muito grande na época. Só que vocês sabem, a Dr. Music sempre dá um jeitinho de estragar as coisas. Sendo alguma dessas cagadas, deixa ela sempre de escanteio, não dá nem destaque pra ela nas partes em que ela canta. E nas apresentações ao vivo, ela surgia na parte de cantar só a parte da música e depois simplesmente vazava do palco, o que não tem tanto sentido, já que ela é uma integrante do grupo. Pra vocês terem noção, a situação tava tão feia pra Dr. Music nessa época, que a própria Makestar, que é aquela plataforma de doações, onde as empresas conseguem financiar seus projetos a partir do dinheiro dos fãs, até ela decide cancelar a conta da Dr. Music, porque eles não tinham ética profissional, eles não respondiam os e-mails e ligações deles, então eles simplesmente decidiram dar um fim à conta deles e devolver todo o dinheiro dos fãs. E se até a Makestar tá brava com eles, imagina o resto. Em 2016 eles trocam o nome para BP Rania em homenagem ao Blackpink. Zoeira. Mas esse projeto não conseguiu ter metade do sucesso do Rania original, ninguém sabia exatamente quem fazia parte do grupo, cada comeback era uma formação diferente e os fãs realmente ficaram confusos com esse projeto. Tanto que em 2017 as integrantes Alex e Ina, elas decidem sair do grupo por motivos diferentes. A Ina saiu do grupo porque ela queria seguir sua carreira em outros ramos do entretenimento, como atuação, e a Alex saiu porque ela ficou realmente bem puta com a empresa, porque logo depois em que ela sai, ela joga indiretas no seu Twitter falando que as pessoas só querem se aproveitar da sua imagem, do seu talento e depois jogar ela no escanteio. Depois desse tempo, a empresa dá suas últimas promoções ao BP Rania em 2018 e simplesmente dá um disband, assim, eu nem sei se eu posso falar assim, não oficial, porque eles não chegaram a declarar nada efetivo. Então a gente volta a ter notícias deles só em 2020, com eles se despedindo do Rania e tendo a informação de que eles formariam um novo grupo chamado Black Swan. Só que eles não querem largar o osso de maneira nenhuma do Rania, porque no álbum de debut do Black Swan, ele se chama Goodbye Rania. E eu confesso que achei meio péssimo esse nome, já que só uma integrante do Rania faria parte desse projeto. E além disso, eles usaram a Riem, que era a última integrante do Rania, tá na empresa, para debutar nesse grupo e que serviria como uma despedida para ela. O irônico disso tudo é que antes dela sair, surgiu uma polêmica onde um fã que conversava com ela falou que ela estava devendo $45 mil para ela, mais ou menos, e que ela passou a ignorar ele. E ele disse que ela pediu esse dinheiro emprestado porque ela estava tendo problemas familiares e que ela pagaria de volta, mas ela começou a ignorar as mensagens dele. Esse fã também disse que alugou uma casa para ela e que ele pagaria as contas dela de água, comida, luz, essas necessidades mais básicas, e que ela retornaria esse dinheiro quando ela se tornasse famosa. E que também nessa época ele começou a ter sentimentos por ela. Só que de uns tempos pra cá, ele ficou puto porque ela parou de responder ele. Do lado da Riem, ela afirmou que ela conheceu esse cara através do Africa TV, que é uma plataforma de streaming, tipo uma Twitch da vida, e que ele vivia doando pra ela por lá. E que uma certa vez ela realmente pediu dinheiro emprestado pra ele, mas não foram em torno de $45 mil, foram em torno de $5 mil, o que já é uma quantia tipo 10 vezes quase mais baixa. E que depois de um tempo, esse cara vivia mandando mensagem e ligando pra ela, pedindo que os dois tivessem uma relação mais séria. E isso meio que assustou ela e ela parou de responder ele por causa disso. Então, se for verdade o que ela disse, o que essa pessoa fez não foram empréstimos, e sim doações por um trabalho em que ela estava fazendo de streamar. E pela primeira vez na história da Dr. Music, eles falaram que iriam fazer alguma coisa decente. Eles iriam processar esse cara. E pela primeira vez em 10 anos, eles realmente agem e fazem alguma coisa. Ou pelo menos dizem que vão fazer. Mas voltando ao Black Swan aqui, embora muitas pessoas tenham gostado bastante da música delas de debut, houveram muitas críticas ao figurino em que a empresa botou nelas. Se você assistiu o MV, você vai perceber do que eu tô falando. Porque eles decidiram
decidiram pegar algumas músicas do Running antigas e fazer uns remixes muito mal feitos. E sério, nem pra eles fazerem algumas músicas novas, manos. Eles têm que viver insistindo nas músicas antigas. Ou seja, era uma situação bem chata mesmo. Então é isso, galera, espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo e ter conhecido um pouco mais da Dr. Music e dos seus problemas. Então se quiserem que eu continue com essa série de piores empresas do K-pop, comenta aqui por favor, porque eu gosto bastante de fazer essa série. Então é isso, gente, muito obrigado mais uma vez, valeu e tchau!